eu sou Mário Persona e essa é a TV Barbante. Eu acabo de voltar de um evento onde eu fiz uma palestra sobre sinergia. Mas o que é sinergia? Sinergia é quando você faz o todo maior do que a soma das partes. Basicamente é isso. Uma colmeia é uma sociedade, é uma comunidade com um elevado grau de sinergia. Se você não acredita, lembre-se daquela última vez que você precisou correr de um enxame de abelhas ou de vespa. Aquilo é sinergia. Aquele sincronismo, aquele trabalho conjunto, aquelas picadas doídas, isso tudo é sinergia. Formigas. O formigueiro é também uma sociedade com um alto grau de sinergia. E eu usei esses exemplos durante a palestra, o exemplo da formiga, o exemplo da abelha. Porque a questão que eu coloquei diante do meu público era o seguinte: como vocês podem ter certeza de que não existe alguma outra empresa que esteja neste exato momento em algum outro hotel, em alguma outra convenção, trabalhando também o tema sinergia, como vocês passaram esses dias trabalhando? Ninguém tinha certeza de nada. Porque, claro, óbvio que outras empresas, inclusive concorrentes, estariam também trabalhando o mesmo tema, porque sinergia não é um privilégio de apenas uma ou duas empresas. O que então poderia diferenciar esta empresa? Perguntei a eles. O que poderia fazer com que vocês fossem diferentes das outras empresas e dos seus concorrentes? Basta sinergia, basta um trabalho em sinergia, um trabalho em equipe, um trabalho integrado, um trabalho conjunto? Ou existe algo mais? Existe algo mais. Aí eu contei uma história que aconteceu comigo quando eu criava abelhas. Eu tinha 4 ou 5 colmeias, uma criação pequena, um hobby, né? E eu fiz tudo de acordo com o manual. Eu construí uma bancada de madeira e nessa bancada era colocado então as caixas, eram colocadas as caixas, as colmeias, né, em cima dessa bancada, e cada perna dessa bancada, as 4 pernas dessa bancada, ficavam enfiadas em latas grandes, latas de tinta vazia, latas cheias de óleo queimado. Por quê? Aquela perna dentro da lata de óleo, cheia de óleo queimado, evitava que as formigas, inimigos naturais das abelhas, subissem na mesa e atacassem as colmeias. Então a formiga chegava na beirada daquela lata cheia de óleo e falava assim: eu vou mergulhar nesse óleo, tá louco, vou me sujar. Então ela não subia. Mas um belo dia eu fui visitar minhas abelhinhas e quando eu chego lá, uma imagem desoladora. Parecia um campo de batalha. A mesa estava coberta de abelhas mortas, outras lutando, se debatendo para sobreviver, e o inimigo, formigas enormes, umas formigas pretas, grandes assim, atacando de todos os lados a colmeia. Eu abri a tampa de uma delas, lotado de formigas, aquelas formigas matando cruelmente as abelhas, sem piedade alguma, abelhinhas pequenas, crianças ainda, decapitadas, degoladas, despedaçadas. Uma imagem grotesca. Eu olhei para aquilo, fiquei muito chateado, desanimei. Mas peraí, como pode uma sociedade como essa das abelhas, tão organizada, não conseguir lutar contra as formigas? E como elas puderam chegar até aqui em cima? O que aconteceu com essas formigas? Voaram, desceram de paraquedas, inventaram escadas? Eu sentei no capim, desolado, fiquei observando as pernas das mesas. Observei uma, observei outra, observei a outra e encontrei. Descobri o segredo das formigas. Tinha um capim, uma folha de capim, mais alta do que as outras folhas de capim. E essa folha de capim ultrapassava a altura da lata. E o vento, durante a noite, balançou essa folha de capim a noite inteira. E ainda estava balançando. E na folha de capim, uma fila de formigas, todas com baldinho já nas mãos, prontas para atacar as colmeias, para pegar o mel. E cada vez que a ponta da folha de capim encostava na perna da mesa, subia uma fila de formigas. Dá um passinho à frente, dá um passinho à frente. E elas subiam, a última dava aquela paradinha assim, balançava na beiradinha da folha, quase caindo, esperando agora a próxima oportunidade dela encostar e poder subir.
Assim elas atacaram a noite inteira, centenas de formigas subiram por uma folha apenas, por uma folha de capim, e atacaram as colmeias e venceram e destruíram as minhas colmeias. Gente, as formigas, embora fosse uma sociedade com tanta sinergia quanto a sociedade das abelhas, venceram porque elas tiveram algo mais. Primeiro, elas tiveram um senso de observação muito grande. Deve ter ficado uma formiguinha dias e dias com um binóculo examinando o terreno, vendo o que ia acontecer. Segundo, elas perceberam aquele capim. A percepção foi muito grande. Terceiro, o senso de oportunidade. Elas sabiam que quando o capim encostasse a ponta, tinha que avançar. Tinha que agarrar aquela oportunidade, porque a outra, quem sabe se viria. Quem sabe se o vento traria. E uma outra qualidade que elas tiveram, uma outra característica que essas formiguinhas tiveram foi trabalho em equipe. Essas coisas não podem faltar. Se faltar qualquer uma delas, sinergia vai ser um belo discurso, mas não vai trazer efeito nenhum. Não vai trazer mel. Eu sou Mário Persona, essa é a TV Barbante. Vejo você no próximo programa.